O que é notícia neste sábado? O governo publica decreto de reabertura gradual e reafirma que avanço dependerá de indicadores do Covid-19. Detran retoma agendamento dia 1º e volta a atender o público dia 8 de junho. Covid-19 afeta a balança comercial do Amazonas. Auxílio emergencial. Caixa começa a liberar saques e transferências da segunda parcela depositada em poupança digital neste sábado. Ministério da Saúde prorroga a campanha de vacinação contra a gripe. Casos confirmados de Covid-19 chegam a 38.909 no Amazonas. Brasil supera a Espanha e se torna o 5º país com mais mortes. Ministro Celso de Mello envia PGR Comunicação de crime contra a segurança nacional atribuído a Eduardo Bolsonaro. Quarta noite de protestos contra a morte de homem negro toma parte dos Estados Unidos. Com golpes de faca morre homem após dar entrada no SPA de São Raimundo. Corpo de homem com sinais de espancamento é encontrado dentro de rede no Novo Aleixo. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã: Panorama FM em Itacoatiara, FM Nova Peruri em Peruri, Alternativa em Alvarães, Boiúna, Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Palmeira FM Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Anamã FM em Anamã, Marã FM em Marã, Cabocla FM em Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária Urucurituba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM em Novo Aripuanã, Metropolitana Mix em Manacapuru. 5h50. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. É de 90% a probabilidade de chover 12 milímetros nesse sábado, prevê o Climatempo. A temperatura aqui é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, no Complexo Difusora de Rádio, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 97% e os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. É sábado, 30 de maio. Chegamos aos 150 dias do ano e faltam 216 para terminar 2020. Dia de Santa Joana d'Arc. Também é o dia do decorador, dia do geólogo e o dia nacional de prevenção do cancro cutâneo. O Rio Negro subiu 3 centímetros. Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 20 centímetros. Já subiu 10 metros, 14 centímetros. O aeroporto internacional Brigadeiro Eduardo Gomes está aberto e com boa visibilidade. Os fatos marcantes da história. 1431, em Rouen, na França, Joana d'Arc é queimada na fogueira aos 19 anos por bruxaria. 1834, Joaquim Antônio de Aguiar, apelidado de o Matafrades, promulga uma lei em Portugal pela qual declara extintos todos os conventos, mosteiros, colégios, hospícios e quaisquer outras casas das ordens religiosas regulares, ficando em seus bens incorporados à Fazenda Nacional. 1974, entra pela primeira vez em operação o avião de passageiros Airbus A300. 2012, ex-presidente da Libéria, Charles Taylor, é condenado a 50 anos de prisão por seu papel nas atrocidades cometidas durante a Guerra Civil de Serra Leoa. 5h52. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao nosso repórter Alberto Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ao amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, o café tava bom aí, Peregrini, IML? Oi, Paulo. Peregrini, o café tava bom lá no IML essa madrugada? Sim, Paulo, sim, como sempre, né? A gente vai lá, toma aquele cafezinho do Instituto Médico Legal, hoje uma beleza, o nosso café da manhã mais uma vez. Tá faltando um pouquinho de açúcar, mas faz até bem, né, Paulo? Pois é, Itamar estava perguntando aqui, Paulo, será que tinha açúcar nesse café? Tudo bem, né, Peregrini? Tá, tudo tranquilo, Paulo Guerra. É agosto, a gente põe só um pouquinho. A delícia, café do IML, parabéns ao Jefferson, que está na permanência, sempre nos recebe muito bem, inclusive com um cafezinho.
Pois é, Peregrini, o pessoal do IML, felizmente, sem muito trabalho, né, Peregrini, porque houve uma morte já nessa madrugada, um homem deu entrada numa unidade de saúde e morreu, e o corpo já chegou no IML, Alberto? Acabou de chegar, Paulo Guerra, acabou de chegar no Instituto Médico Legal, no momento que nós estávamos lá no IML colhendo as informações, Paulo, esse corpo ainda estava a caminho, né? E a ficha, os detalhes, nós vamos saber daqui a pouco desse crime. O que se sabe até o presente momento, Paulo, é que esse homem foi ferido com golpes de faca e deu entrada no SPA do São Raimundo agora na madrugada, e logo após dar entrada veio a óbito. O corpo de homem, como você já informava ontem, como sempre, em primeira mão, com sinais de espancamento, foi encontrado dentro de uma rede, Peregrini. Pois é, Paulo, ainda embalava a rede, ainda estava reco. A rede estava faltando óleo lá na escápula. E quando o IML chegou, Paulo ainda estava, e com detalhe, com hematomas na cabeça, Paulo, possivelmente causaram aí a morte desse homem, que estava há alguns dias aí desaparecido e foi encontrado dentro de uma rede no bairro Novo Aleixo, ali no complexo do Mutirão. Pois é, Peregrini, e no mais nenhuma entrada no IML. Nenhuma entrada, Paulo Guerra, a não ser também, Paulo, de um corpo que for encontrado em um barranco já em avançado estado de decomposição na área do distrito industrial. Isso aconteceu por lá, Paulo Guerra, a polícia foi rapidamente informada, o corpo já estava em estado deplorável e não se sabe sequer, Paulo, se ele foi morto a pauladas, a faca ou a tiro. Naquele primeiro momento não dava para saber ainda qual o motivo, né, que o levou à morte. O corpo, né, está inclusive no Instituto Médico Legal, Paulo, e ainda não foi identificado. Peregrini, um homem resolveu vender álcool em gel, não era álcool em gel, ele misturou com shampoo, Peregrini. Pois é, Paulo, está enganando todo mundo. O pessoal, quando passava na mão, ficava espumando. Isso foi ali na área da Manaus Moderna, você tem muito cuidado ali. Até Tocilax, vocês estão vendo, rapaz, tem um cara que vende remédio, ele tem desde o Tetrex, viu, Paulo? Remédio para passamento, tem para tudo. Lá, dizendo ele que serve até para colapso. Ele anda vendendo naqueles tabuleiros parecidos com bombom, vende remédio, e o álcool em gel dele, Paulo Guerra, com certeza misturado com shampoo. Peregrini, o trânsito, como é que está nesse instante? Muito calmo, muito tranquilo, viu, Paulo? Bem tranquilo, realmente, o trânsito nesse momento em toda a capital. Já demos um bom giro aí, fomos abastecer a nossa viatura e passamos também na área central da cidade, Instituto Médico Legal, Constantino Mérida, João Batista, com trânsito muito tranquilo nesse momento. Para quem procura a ponte também, Paulo, a movimentação é pequena até o presente momento, mas já tem uma movimentação boa, mas, Paulo, é possível até que cresça nas próximas horas. Peregrini, quem está acompanhando você é a professora Saboia, que gosta muito de ouvi-lo lá em Manacapuru. Deixa eu ver quem mais aqui. O Inaldo Medeiros também acompanhando o jornal. O Adelson lá do Tira Ressaca e a esposa dele, a dona Nelly, que estão lá em Itacoatiara. E também o Major Afrânio, que manda um bom dia para ti, Peregrini. Opa, bom dia, Major Afrânio, bom dia a todo o pessoal lá da cidade de Manacapuru, a esposa do Major Afrânio, dona Marília. A gente estende também, Paulo, ao nosso companheiro Zeg Deg, que está se recuperando aí do Covid, já está ótimo. Ontem já fez uma caminhada de 12 quilômetros, Paulo, em volta do terreno dele lá, e deu uma volta bacana, já está aí, já está correndo, já está caminhando. Parabéns aí pela boa recuperação ao nosso companheiro Zeg Deg e todo o pessoal de Manacapuru que nos ouve, Paulo Guerra, nos dando aí a honra e o prazer da audiência. Pois é, muita gente perguntando onde é que está o repórter Alberto Zeg Deg. Zeg Deg pegou uma Covid e está se recuperando, graças a Deus, já fez uma caminhada ontem de 12 quilômetros, segundo o Alberto Peregrini. E também perguntando aqui pelo Eduardo Silva, está de quarentena, já informamos aqui isso várias vezes, esse boletim médico eu já informei aqui várias vezes. Todos os companheiros que não estão aqui estão de quarentena, estão resguardados em casa, tá bom? Tá bom, tá aí. Abraço também para o nosso companheiro Eduardo Silva, que já descobri também que nessa quarentena já engordou quase 20 quilos, Paulo. É só comendo, homem. Tá enorme. Bom dia, o Charles, que está acompanhando o jornal em Itacoatiara através do aplicativo Humano. Até daqui a pouco, Peregrini. Até daqui a pouco. Mas sim, antes de eu dizer, Paulo Guerra, mandando um abraço especial para o Mineiro. O Mineiro vende açaí lá na estrada de Manacapuru, na Manuel Urbano, bem em frente ao cemitério. Tem um radinho ligado todos os dias. Ele fala que
de madrugada começa a bater o açaí e deixa o rádio dele ligado no Jornal da Manhã, pediu para mostrar a foto do Paulo Guerra, é um fã do Jornal da Manhã, nosso amigo mineiro do açaí, lá em frente ao cemitério Renascer. Eu adoro tomar açaí olhando para o cemitério ali na estrada de quem vai para Manacapuru. Outra que está fazendo aniversário hoje, Paulo, rapaz, eu esquecendo, é a dona Rosa Jane. Dona Rosa tem um café da manhã lá dentro da Suzana, rapaz, pensa num negócio bom, Paulo Guerra, e hoje ela está fazendo aniversário, recebe aí as parabenizações de todos os filhos, principalmente da Rejane, que também trabalha na área da saúde, e também da doutora Michele. Doutora Michele, bom dia, ela que é diretora do pronto-socorro Joãozinho. Paulo Guerra também vai ficar hoje, já está parabenizando agora, nesse momento, a dona Rosa Jane, nosso ouvinte Rosa Jane, Paulo Guerra, que está fazendo aniversário hoje. 5h59 em Manaus. Ruas e avenidas em péssimas condições de trafegabilidade. Moradores do bairro de São Francisco, residentes nas ruas Sobrinho Maranhão, Albérico Antunes, Nicolau da Silva e Negreiros Ferreira, reclamam da buraqueira que piorou com as fortes chuvas dos últimos dias. A Rodrigo Otávio, no sentido Japim, precisa ser recapeada. E no Distrito Industrial, na Avenida Buriti, a situação é mais precária ainda, com buracos em toda a sua extensão, e a situação se agrava a cada dia, já que essa via é de tráfego intenso. Agora é esperar providências por parte da Prefeitura. Kits de higiene doados pelo Unicef são entregues para 50 grupos de idosos cadastrados na Sejusc. Mais de 50 grupos de idosos cadastrados na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc, receberam na manhã de ontem 3.000 kits de higiene como forma de prevenção ao coronavírus. A parceria foi estabelecida junto ao Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que entregou os produtos nesta semana para órgãos do Estado que trabalham com o público em situação de vulnerabilidade. Mais de 3.000 idosos devem ser alcançados com a medida. As associações foram recebidas no Centro Estadual de Convivência da Família Madalena Arcidal, localizada na Avenida Brasil, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste. No local, os grupos tiveram informações sobre a importância de manter os cuidados com a higiene do público da terceira idade, sobretudo porque este é considerado uma população de risco para a contaminação do vírus. Os kits repassados à Sejusc na segunda-feira, dia 25, são compostos em formas variadas, reunindo mantimentos como shampoo, desodorante, creme e escova dental, detergentes e sabonetes. Além deles, a secretaria adicionou aos kits máscaras de tecido confeccionadas por costureiras do projeto Costurando a Esperança, Protegendo Vidas. A ação é outra iniciativa do governo do estado que visa proteger populações vulneráveis. 6h01 em Manaus. Manaus tem no momento 24 graus de temperatura. A meteorologia, através do Climatempo, diz que a probabilidade de chover hoje 12 milímetros é de 90%. A Semana do Meio Ambiente terá um formato diferente neste ano. Por conta da pandemia de Covid-19, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente realizará uma programação 100% virtual, com palestras e debates junto a especialistas na temática ambiental e seus desdobramentos socioeconômicos no Amazonas. O evento será realizado de 1º a 5 de junho em diversas plataformas digitais. Na próxima segunda-feira, dia 1º de junho, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas inicia o processo gradual de retomada de suas atividades com a abertura do agendamento eletrônico para alguns serviços. O atendimento presencial só retorna no dia 8 de junho. O retorno das atividades presenciais será gradual, respeitando os ciclos de funcionamento estabelecidos pelo governo do estado e também as medidas de distanciamento social. Por conta disso, o Detran vai operar com apenas 30% de sua capacidade de atendimento, ampliando os agendamentos de cada serviço. No dia 1º, o Detran liberará o agendamento para a renovação da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, porém sem o Serviço de Inclusão de Atividade Remunerada, EAR. O processo será 100% online pelo portal de serviços de pessoa física digital.detran.am.gov.br.
digital.detran.am.gov.br. Temos informações com o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A paróquia de Urucará organizou a programação de Pentecostes 2020. E este ano, devido à pandemia Covid-19, por se tratar de uma festa de grande proporção e que atrai milhares de visitantes, a coordenação da paróquia suspendeu o evento. A festa, que encerraria neste domingo, 31 de maio, dia de Pentecostes. Em conjunto com as SEMAS Urucará, a coordenação organizou a programação para este dia, respeitando as medidas de segurança e prevenção para este período que estamos passando, determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde. A programação é a seguinte: 8 da manhã, oração do Terço da Misericórdia na Igreja Matriz de Santana. 12 horas, oração tradicional. 17 horas, carreata com a coroa do Divino Espírito Santo, passando pelas ruas da cidade. A coordenação pede à população que fique em casa e acompanhe a transmissão pela Urucará FM e Facebook da paróquia. O evento conta com a realização da paróquia de Santana, com apoio da Prefeitura de Urucará. A festa de Pentecoste é um momento onde fiéis católicos celebram e contemplam sua fé. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Melo, determinou a prorrogação das atividades presenciais da Corte de Contas por mais 15 dias. Apenas 11 setores do TCE deverão retomar o trabalho presencial de forma parcial, mas sem atendimento externo, sem aglomeração e atendendo normas para o acesso. O Hospital de Combate à Covid-19 recebeu na tarde de ontem a visita de parlamentares, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Saúde da Assembleia Legislativa. Os deputados Pericles, Wilker Barreto, Fausto Júnior e Francisco Gomes estiveram no local e reuniram-se com membros da direção do hospital e o secretário executivo adjunto da capital da Secretaria de Estado de Saúde, Thales Esquincariol. Durante a reunião, o secretário e diretores informaram aos parlamentares sobre o funcionamento da unidade, que dispõe de 220 leitos clínicos e 40 leitos de unidade de terapia intensiva. Em relação a documentos solicitados, como cópia de contratos, entre outros, foi orientado que sejam solicitados por meio de ofício à Suzan, responsável por todos os processos de contratação da unidade instalada pelo governo do Amazonas para dar suporte à rede de saúde no enfrentamento ao novo coronavírus. O Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo começou nesta sexta-feira a receber profissionais de saúde do programa Brasil Conta Comigo do governo federal. Eles fazem parte da equipe de 48 profissionais enviada à Secretaria de Estado de Saúde pelo Ministério da Saúde para atuar nas unidades da área em Manaus. Ao todo, 13 enfermeiros e 5 médicos começaram a atuar na unidade na noite de ontem. O Amazonas registrou nesta sexta-feira 2.763 novos casos do novo coronavírus, totalizando 38.909 confirmados, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS. Nesta edição do boletim, foram confirmados por exame laboratorial mais 47 óbitos pela doença, sendo 24 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2011 o total de mortes. O boletim aponta que 5.284 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 31.121 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperam da doença. Wilson Lima entrega unidades de cuidados intermediários e insumos de saúde no município de Lábrea. O governador Wilson Lima entregou ontem 3 unidades de cuidados intermediários para o município de Lábrea, a 702 quilômetros de Manaus. As unidades serão importantes para pacientes de média complexidade que precisem de ventilação mecânica. Wilson Lima confirmou ainda a antecipação do pagamento da segunda parcela do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento
Desenvolvimento do Estado do Amazonas, FTI, com recursos da ordem de R$515 mil que anteriormente só seriam repassados em julho. Wilson Lima disse também que essas unidades intermediárias são para atender aos moradores de Lábrea e também da região dos municípios que estão próximos. São unidades intermediárias onde há uso de respiradores, monitores, bombas de infusão para atender os moradores aqui de Lábrea e também da região dos municípios que estão próximos aqui. Felizmente nós não temos nenhum paciente internado aqui por conta do Covid, a gente espera que assim continue, mas se houver a necessidade de quem mora aqui ou de quem mora nos municípios de Tapauá e Canutama vir para cá, nós estamos com essa estrutura preparada. Por meio do governo do estado, foram entregues novos medicamentos, insumos, testes rápidos para Covid-19 e equipamentos de proteção individual, EPIs. O governador informou que desde o início dessa pandemia já foram enviados para o município mais de 80 mil itens de EPIs e que está sendo também mantida a remessa de medicamentos. Já fizemos um repasse em março de R$515 mil e vamos fazer agora um outro repasse para ajudar a prefeitura nesse processo de ampliação dessa rede de atendimento. O governador Wilson Lima autorizou a compra de uma nova ambulância para o município. O veículo que atendia Lábrea até o ano passado foi perdido em um incêndio e apenas uma ambulância de pequeno porte vinha realizando os atendimentos. A secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papais, disse que o governo do estado está comprometido em enviar essa ambulância para fazer o atendimento. Isso não reflete só o atendimento no município e também para os municípios em torno com menor capacidade de operação. O município tem trabalhado muito ativamente, tanto no controle quanto na assistência, né? E o governo do estado vem fazer essa parceria que nós já estávamos desde o início da pandemia realizando todo esse suporte, mas o enfrentamento agora voltado para o interior. De acordo com o último boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado ontem, o município de Lábrea tem 48 casos confirmados de Covid-19 e nenhum óbito. O prefeito Jean Barros destacou a importância dessa ajuda do governo para o município. E isso só vem a contribuir no combate ao coronavírus aqui na região do Médio Purus. Portanto, parabéns ao governador que está estruturando, pelo que eu sei, não só aqui o município de Lábrea, mas são outros 7 polos que serão também atendidos, e isso é o compromisso do governo com o interior do nosso estado. Atualmente, nenhum paciente está internado por Covid-19 e não houve casos graves que precisassem de remoção para a capital por meio de unidade de terapia intensiva UTI aérea. Lábrea tem uma população de 46 mil habitantes. O secretário municipal de saúde, Dário Vicente, disse que apenas 11 pacientes estão sendo acompanhados com sintomas leves e assintomáticos. Mas, se for necessário para um enfrentamento de casos graves ou um surto maior na cidade, a gente possa estar melhor preparado para fazer esse enfrentamento. O secretário executivo adjunto de atenção especializada ao interior da Suzan, Cássio Roberto Espírito Santo, frisou que o governo do estado trabalha para qualificar as estruturas de saúde do interior. Lábrea é um município polo da região do Purus. Nesse processo de estruturação dos polos, esse a gente vem trazendo mais qualidade de atendimento para a população, que eram serviços que praticamente não existiam em alguns municípios. Os nossos respiradores que nós estamos instalando aqui, se o paciente agravar, ele pode ser transportado junto com o respirador pela ambulância e aguardar a UTI aérea do estado na pista do aeroporto. Cássio Espírito Santo destacou ainda a importância de executar ações direcionadas ao interior do estado no momento em que os municípios vêm apresentando alta na quantidade de casos confirmados de Covid-19, chegando a superar a capital quando somados. Com o número de aumentos, a gente se preocupa e vem trabalhando diuturnamente para tentar ajudar os municípios, porém no interior a gente tem uma letalidade muito menor. Então isso até ajudou a equilibrar a letalidade do estado. A letalidade do interior gira em torno de 3 e a letalidade da capital gira em torno de 8.
Então, mostrando aí que esse atendimento preventivo, atendimento precoce, ele dá resultado e dá qualidade de vida para a população. 6h14 em Manaus. O governo do estado publicou no Diário Oficial o decreto número 42.330, que dispõe sobre o cronograma de retomada gradual das atividades econômicas em Manaus a partir do próximo dia 1º de junho, segunda-feira, conforme plano anunciado na última quarta-feira. A medida considera que as ações adotadas até o momento permitiram reduzir o ritmo do avanço do novo coronavírus na capital do estado. Os indicadores continuam sendo monitorados pelo governo e vão indicar a possibilidade de avanço em cada ciclo de reabertura de atividades não essenciais. O decreto estabelece regras que deverão ser seguidas pelos estabelecimentos públicos e privados, incluindo medidas de distanciamento social, espaçamento de 1,5 metro entre pessoas, controle de aglomerações, entre outras, higiene pessoal, a exemplo do uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel 70% e desinfecção fora do estabelecimento e sanitização de ambientes, como desinfecção de superfícies, reforço na limpeza e boa ventilação. Também devem ser implementadas medidas de comunicação, orientação de funcionários, clientes e demais frequentadores quanto à suspeita ou confirmação de Covid-19 e de monitoramento, acompanhamento da saúde dos colaboradores, de seus familiares e entes próximos, entre outras. A autorização para o funcionamento dos estabelecimentos poderá ser revista em caso de descumprimento dessas condições. O decreto também veda a realização e divulgação por qualquer meio de liquidações e ações similares na modalidade presencial nos estabelecimentos comerciais com funcionamento autorizado, sob pena de revogação imediata da autorização, sem prejuízo da responsabilização civil e penal. A regra não se aplica às compras realizadas exclusivamente no ambiente eletrônico. O funcionamento dos shopping centers de Manaus deverá seguir o cronograma de abertura gradual conforme o tipo de estabelecimento, assim como o limite de ocupação máxima de 50% da sua capacidade, de acordo com o estabelecido no decreto. Fica mantida a autorização para que os shopping centers disponibilizem para os estabelecimentos cuja autorização de funcionamento ainda não esteja em vigor, pontos de coleta de compras eletrônicas em seus estacionamentos, em formato de guichês, nunca superiores a 2 metros quadrados de área, para que funcionem em regime drive-thru. Nesse caso, algumas regras devem ser observadas, como limitação de até 20 guichês por shopping, limite de um vendedor por vez no guichê, proibição de estocagem ou armazenamento de produtos nos guichês, bem como oferta de outros itens e respeito aos protocolos de higienização e segurança. As igrejas, templos religiosos, lojas maçônicas e estabelecimentos similares foram incluídos no primeiro ciclo de retomada, com início no dia 1º de junho, exceto para os grupos de risco. Esses espaços deverão funcionar com 30% de ocupação e com eventos de no máximo 1h30 de duração, no caso de cultos diários, respeitando o intervalo mínimo de 5 horas entre um evento e outro, e de modo a permitir a limpeza adequada no ambiente, evitando-se a aglomeração na entrada e saída de pessoas. No caso de cultos semanais, estes deverão ter duração máxima de 4 horas. 6h18. A balança comercial do Amazonas foi afetada em abril pela pandemia da Covid-19, que provocou o fechamento de fábricas fornecedoras de componentes em países da Ásia e da Europa. A crise sanitária também causou a diminuição das atividades no polo industrial de Manaus, o que levou à redução das importações em cerca de 21,14% na comparação com abril de 2019 e em 21,79% na comparação com março de 2020. As importações do Amazonas no mês passado totalizaram 686,28 milhões de dólares, o equivalente a 5,91% de participação nas importações do Brasil. A China se manteve como principal origem das importações do Amazonas, com o valor de 301,5 milhões de dólares, o que representa a participação de 43,87% nas importações. Os Estados Unidos vêm em seguida com 65,81 milhões de dólares, o equivalente a 9,59% do total.
O principal produto importado da China foram partes para aparelhos de radiodifusão e gravação, com participação de 34,62% dos produtos importados desse país, enquanto dos Estados Unidos se destaca o estireno, equivalente a 22,86% das transações oriundas desse país. O saldo negativo da balança em abril de 2020 diminuiu 22,34% na comparação com abril de 2019 e teve diminuição de 20,87% em relação a março de 2020. Isso foi motivado pela redução das importações e das exportações. Apenas as exportações cresceram na comparação com abril de 2019, 1,03%. Os valores exportados aqui em abril de 2020 alcançaram a cifra de 45,7 milhões de dólares. Em abril, os principais destinos das exportações do Amazonas foram Venezuela e Colômbia, equivalentes a 40,15% do total. O principal produto exportado para a Venezuela foi o óleo de soja, 3,30 milhões de dólares, o equivalente a 30,26% das exportações para aquele país. Para a Colômbia, o principal produto exportado foram preparações alimentícias, 5,40 milhões de dólares, o que representou 75,37% das exportações para este país. Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Alô, Itamar Jardina, aquele abraço. Vamos começando o nosso noticiário policial. Já tivemos o nosso primeiro momento, já falamos algumas coisas de polícia com sempre bem pautado Paulo Guerra. Pois bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, movimentação tranquila durante a noite e madrugada no pronto-socorro Platão Araújo. Descumprindo a ordem do Paulo Guerra, eu fui ao pronto-socorro 28 de agosto e também ao pronto-socorro Platão Araújo. Pensa na movimentação tranquila, principalmente no pronto-socorro 28 de agosto. Já no pronto-socorro Platão Araújo, 4 entradas por violência e também uma pessoa que deu entrada aí, vítima de triângulo amoroso, Paulo Guerra. Dá medo esse negócio. Pois bem, Paulo, policiais da 21ª SECOM cumpriram mandado de prisão preventiva em nome de Luiz Henrique dos Reis Júnior, 27 anos. Esse camarada, Paulo Guerra, foi quem estuprou e roubou e tentou matar uma mulher de 35 anos. O crime aconteceu em 2017. Desde então, esse desgraçado estava sendo procurado. Isso aconteceu lá no bairro Alvorada e, de acordo com a polícia, esse camarada é um elemento perigosíssimo, é estuprador. Eu consegui o nome dele. Ele estuprou e tentou matar uma mulher de 35 anos. O nome do tarado, o nome do bandido, o nome do lixo humano, Luiz Henrique dos Reis Oliveira Júnior, 27 anos de idade, estuprador, e ainda tentou matar a mulher. Que camarada desgraçado. Tomara que apodreça na cadeia. Estuprador não merece perdão. Se tiver alguém com pena, é só ir buscar ele lá na delegacia. Luiz Henrique dos Reis Oliveira Júnior, 27 anos, profissão tarado. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, aquele homem que matou o próprio irmão lá na rua Ebenézer, no bairro Monte Sião, Paulo Guerra, lá no Boa Vista do Ramos. Ele matou o irmão e, como se não bastasse, bateu na mãe e no pai. Só que a polícia chegou junto, até no interior do estado. Nossa polícia faz grande trabalho. Alô, moradores, ouvintes de Boa Vista do Ramos. O taradão foi preso, graças a Deus, e ainda tentou matar a mãe, ainda tentou matar o pai. Antes disso, já tinha matado o irmão e é acusado também de estupro. Ou seja, ele não vale nada. Ele vinha caminhando numa rua com a metade de uma melancia, a coisa mais pobre do que comprar a metade de uma melancia. Ele vinha com a metade de uma melancia lá no município, nosso querido município de Boa Vista do Ramos.
E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma vez a Rocan em ação. Rocan nas ruas da cidade, tirando bandidos de circulação. Muitos bandidos que estavam com arma de fogo, muitos bandidos que estavam vendendo droga, foram presos e drogas apreendidas pelo batalhão Rocan. Toda noite a Rocan tira bandido de circulação, e ontem à noite não foi diferente. A Rocan, o comando do competente major Werner. A polícia prendeu ladrão! A polícia prendeu ladrão de desodorantes. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, dezenas de produtos roubados de drogaria, como desodorante, como mods, como também tá ali, Dermacide, aquele produto que serve para tirar o piché. Eles estavam roubando Paulo Guerra e foram presos, graças ao grande trabalho da polícia. 4 homens foram capturados ontem, Paulo Guerra, e 2 deles são menores de idade. O quarteto foi capturado pelos policiais da 6ª SICOM, grande trabalho da 6ª SICOM, na Avenida Francisco Queiroz, a principal do Manoa. Esse grupo é especializado em roubar produtos de drogaria, como barbeadores daquele caro, desodorantes, perfumes e além do mods, né? Serena e outras marcas foram roubadas dessa drogaria, Paulo Guerra. O pacote de Serena era o mais difícil de guardar. Parece um tijolo o pacote de Serena que eles roubaram. Além do que, roubaram muito Dermacide. Chamou muita atenção. Dermacide, aquele que serve para tirar o piché. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Aconteceu no Complexo do Mutirão. O Complexo do Mutirão, que é composto pelos bairros Amazonino Mendes, pelo conjunto Amadeu Botelho e também pelo bairro Novo Aleixo. Quem mora no Amadeu Botelho é morador do Mutirão. E ontem o Mutirão, mais uma vez, foi palco de morte. Um homem foi encontrado morto dentro de uma rede. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que a rede ainda embalava. Alguém tocou na rede assim sem querer e a rede ficou renco. Alguém pensava, será que tem alguém dormindo, embalando na rede? Não, era um cadáver de um homem que de maneira misteriosa ainda embalava na rede. Eles tinham vários hematomas na cabeça, Paulo Guerra. Possivelmente esses hematomas motivaram a morte dele. Até o presente momento não foi identificado. O corpo deu entrada no Instituto Médico Legal. No Distrito Industrial, o corpo de um homem até o presente momento não identificado foi encontrado numa área de mata e barranco, uma verdadeira ribanceira, e o corpo estava nessa ribanceira, Paulo Guerra, em avançado estado de decomposição. Deu muito trabalho para fazer a remoção desse corpo. Os profissionais do Instituto Médico Legal tiveram muito trabalho, mas removeram um corpo que continua naquele instituto até o presente momento sem identificação. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem com várias perfurações pelo corpo deu entrada no SPA do bairro do São Raimundo, sem nenhuma identificação. Não se sabe o verdadeiro nome da vítima. Se sabe que ele foi pipinado a facadas e morto. E logo após dar entrada, logo após ser atendido no SPA do São Raimundo, ele já chegou quase morto, é bom que se diga. Já chegou mais para lá do que para cá. Não deu tempo nem para fazer um grande atendimento, como sempre fazem os profissionais do SPA do São Raimundo. Aliás, os anjos da vida, da saúde do nosso estado, aquele nosso abraço. Todo mundo que lida com saúde aí merece os nossos parabéns em meio a essa pandemia. E assim ele foi muito bem atendido lá no SPA do São Raimundo. Entretanto, ele
e não resistiu aos ferimentos e morreu. Partiu dessa para pior. Ele foi apresentado à morte na ponta de uma faca. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, foram feitos 43 exames de corpo de delito, aumentando a audiência do Jornal da Manhã. O fenômeno de audiência, o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, aumentando a nossa audiência. Major Padilha, lá da Casa Militar. Alô, Major Padilha, aquele abraço. O Coronel de Exército, o Coronel Varela, lá do Clube do Tiro do Amazonas, e o Tenente Lopes. Daqui a pouco, eu e o Itamar vamos atirar. Vamos lá, Itamar, estamos passando aí para te pegar. Vamos atirar lá no Clube do Tiro do Amazonas. Paulo Guerra não precisa treinar, ele já atira muito bem. É contigo, poderoso Paulo Guerra. Os números das loterias. E vamos começar com aqui na concurso 5.282, dezenas sorteadas 20, 35, 36, 71 e 77. 20, 35, 36, 71 e 77, prêmio acumulado. A quadra saiu para 59 apostas, cada uma vai receber R$9.807,77. A lotomania no concurso 2078 saiu para um apostador de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele vai receber R$824.617,74. Para 19 números, 4 apostas, cada uma recebe R$54.885,46. Dezenas sorteadas 05, 14, 15, 22, 24, 26, 28, 30, 42, 43, 50, 53, 55, 58, 59, 68, 78, 96, 99 e 00. Foi o concurso 2078 da Lotomania. E a Loto Fácil no concurso 1973 saiu para 2 apostas, uma de Goiânia, em Goiás, e Nazaré Paulista, em São Paulo. Cada um desses apostadores vai receber R$1.109.439,66. Para 14 acertos, 493 apostas, prêmio R$1.384,86. E as dezenas sorteadas foram estas no concurso 1973 da Loto Fácil: 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23 e 25. Últimas notícias. Em um dia marcado pelo alívio perto do encerramento das negociações, a moeda norte-americana caiu e a bolsa de valores subiu. O dólar comercial terminou a sexta-feira vendido a R$5,34, com um pequeno recuo de 0,046%, menos 0,85%. A divisa caiu 4,19% na semana e 1,79% já neste mês de maio. Essa foi a primeira queda mensal do dólar em 2020. No mercado de ações, o índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, recuperou-se e fechou o dia aos 87.403 pontos, com leve alta de 0,52%. A partir deste sábado, nascidos em janeiro podem sacar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$600 ou transferir o dinheiro para qualquer banco. Isso vale só para quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril. Todos esses beneficiários receberam um depósito em poupança digital da Caixa até 26 de maio, mas o saque em espécie e a possibilidade de transferir o dinheiro serão autorizados em levas diárias a partir de hoje, conforme o mês de nascimento.
O músico, o compositor e cantor e violinista cearense Evaldo Gouveia morreu aos 91 anos ontem em Fortaleza em decorrência da Covid-19. A informação foi confirmada pelo biógrafo do artista Ulisses Gaspar, autor de Sentimental Demais e do samba enredo Mundo Melhor de Pixinguinha, entre outras canções. Evaldo Gouveia teve sua obra bastante interpretada e revisitada. 67% rejeitam a aproximação de Bolsonaro com o Centrão, diz Datafolha. Entrevistados veem presidente descumprindo promessa de não negociar cargos e verbas por apoio. Datafolha também mostra que mulheres de alta renda são as que mais acreditam em Sérgio Moro. A aprovação de Bolsonaro entre as que recebem mais de 5 salários mínimos chega a 61%. O número de denúncias de violência contra mulheres que a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu em 2019 por meio da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, aponta uma escalada do processo de violações à integridade e aos direitos das mulheres no país. O balanço divulgado ontem pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos revela que na passagem de 2018 para 2019, o total de tentativas de feminicídio denunciadas por meio do Ligue 180 aumentou 74,6%, saltando de 2.075 para 3.624 notificações. O Ministério da Saúde anunciou ontem a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a gripe até o dia 30 de junho. A campanha teve 3 fases, sendo que a terceira fase, dividida em 2 etapas, iria até o dia 5 de junho. Porém, o baixo índice de vacinação de grupos prioritários motivou a prorrogação da campanha. Os grupos prioritários da terceira fase são formados por pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade. De 77,7 milhões de pessoas que fazem parte desse público, apenas 63,53% receberam a vacina. O Ministério da Saúde espera, com a prorrogação, alcançar mais 28,3 milhões de pessoas. O presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão terão 3 dias para se pronunciar no processo do Tribunal Superior Eleitoral aberto pelo PT sobre um possível impulsionamento de mensagens em redes sociais naquela eleição. O prazo foi aberto pelo ministro do TSE, Og Fernandes, que também atua no Superior Tribunal de Justiça. 6:44. Em nota publicada no fim da noite de ontem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou desconforto com a citação do seu nome para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que poderia indicar o Procurador-Geral para ocupar uma cadeira na Corte. Aras vem sendo alvo de críticas internas no Ministério Público Federal por tomar medidas consideradas pró-governo, como o pedido feito na quarta-feira para o Supremo Tribunal Federal suspender o inquérito das fake news que atinge políticos, empresários e blogueiros bolsonaristas. Por outro lado, os acenos de Bolsonaro a Aras fizeram aumentar o ritmo de adesões ao Manifesto dos Procuradores da República, lançado no último dia 27 pela ANPR, pedindo independência do Ministério Público Federal. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, não se manifestou durante seu depoimento à Polícia Federal ontem. A Polícia Federal ouviu por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que relata um inquérito sobre a disseminação de notícias falsas. Weintraub deveria prestar esclarecimentos sobre declarações feitas durante reunião ministerial realizada no dia 22 de abril. 6:45. Bom dia, Josué Filho. Bom dia, Paulo. Inicialmente, uma notícia não boa, mas alcançou a idade de 97 anos. Faleceu ontem uma das grandes primeiras damas da história de Manaus, a viúva do saudoso e querido Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, que, entre outras coisas, fundou o SIGS, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, e o Colégio Militar de Manaus, né? Que, graças a Deus, a Polícia Militar copiou, ampliou. Enfim, é uma personalidade da nossa história, pelas suas obras, como a de Djalma Batista, como a Helio3, a interligação Pedro Teixeira Ponta Negra, e uma verdadeira revolução em obras na cidade de Manaus. A família da senhora Aida
de Oliveira, é difícil o segundo nome, porque é nome de estrangeiro, Vigna, ela deixa um filho, né? O Rui Teixeira Neto, mas criava um que o Coronel Teixeira criava como filho e chamava ele de japonês, que também é nível superior pós-graduado. Então a família, os amigos do Teixeira, que por sinal, Paulo, se vivo estivesse, segunda-feira faria aniversário. Mas, Paulo, queria pedir permissão na área política de entrar na área econômica. Essa queda do PIB de 1,5, ela ocorre no período do primeiro quadrimestre, né? Ou seja, janeiro normal, fevereiro normal, março mais ou menos e abril uma queda total. Então essa queda de 1,5, ela é apenas o início, porque esse segundo trimestre ele já está contaminado. Porque ele vai levar o mês de maio que nós não tivemos compras nem no Dia das Mães. Entendeu? Então é muito perigoso você analisar a arrecadação, queda, sem você ver o período todo, né? Agora nós vamos entrar num bom período, espero que sim, né? Porque no fundo eu tenho medo, Paulo, lá do clima do Sudeste. Lá sim pode haver repico. Aqui, dificilmente, improbabilíssimo. Nós estamos pegando já há uma semana, Paulo, uma temperatura de 32 graus, certo? Josué. E isso nos garante, porque o vírus, ele não sobrevive a temperaturas superior a 25 graus. Então, o grande remédio é água morna gargarejando. Pode até botar um pouquinho de dióxido, bicarbonato de sódio, mas o importante é a temperatura da água, o gargarejo. Os shoppings vão abrir. Interessante, Paulo, não é domingo, é segunda-feira, né? É depois de amanhã. É os horários, né? Tudo começa, Paulo, a partir de meio-dia. Eu até estranhei, porque de manhã a maré é mais mansa, né? Podia até abrir mais cedo e fechar mais cedo, porque para pegar o sol. E eu tô vendo aqui que o Amazonas Shopping, o gerente Rodrigo, fala que o shopping abrirá de meio-dia até 8 da noite. As lojas satélites, quiosque e tal, terão um horário diferenciado e opcional de meio-dia às 2 até o dia 14 de junho. Isso é a fase inicial. Aquelas lojas do centro, os quiosques, só terão essas 2 horas. O shopping da Ponta Negra estava com problema de energia, porque pagou por estimativa e a conta estourou, né? Ninguém estava faturando nada. Ele abrirá também de meio-dia a 8 da noite. Já o Manaus Plaza Shopping, aqui de frente ao Milênio, do Grupo Azevedo, ele abrirá também de 2 às 8. A verdade é que é meia porta, né, Paulo? Começando meio-dia, uma segunda-feira, fechando 8 da noite, e algumas lojas só 2 horinhas, só de meio-dia às 2 da tarde, porque prudencialmente, e aqui eu vou dar o nome Wilson Lima, deu uma segurada legal. Do que acontecer nesses primeiros 15 dias de junho, ele permanecerá, encolherá ou abrirá ainda mais. Então nós temos aí 15 dias, porque o que está abrindo, Paulo, cá para nós é menor do que 20%. É menor do que 20%. Então não tem assim risco de pandemia, até porque qualquer coisa é só fechar ou encolher o horário. Eu gostei, entendeu? Todas as medidas de proteção checadas, como esse termômetro automático, o álcool gel em profusão, a entrada via estacionamento, e a gente sente maneirável. Eu estou com vontade de ir no shopping, mas eu vou para a garagem. Eu vou esperar como é o nome? O shopping, é o drive móvel. Compra dentro do carro, né? Pedida top para levar lá os nomes, eu escolho, eles embrulham, eu pago, traz a maquininha e eu não vou precisar sair. No mais, Paulo, é que Deus está consertando o Brasil hoje, né? Porque nós não tivemos tempo de escangalhar, já escangalhamos anteontem, e o reflexo se vê sentir, né? Vinha caindo o dólar, ontem ele teve uma ligeira alta, mas foi bom, entendeu? Que quem estava perto de 6 agora está com 5,36,
Tá ótimo, né? Em função do que estava, mas nem pensar. E ainda, né, a suspensão da grande maioria e mudanças de voo que complica as consultas médicas fora do estado, que é a rotina aqui em Manaus. Médico bom é, né, Varig, VASP, Gol, TAM, Latam, Transbrasil, eu sou muito velho, Paulo. E a outra repercussão, Paulo, é na área jurídica, né? O parecer do consultor jurídico é o título dessa revista do Dr. Ives Granda, né? Que cabe às Forças Armadas moderar os conflitos. Nunca se esperou, Paulo, que houvesse um conflito entre o judiciário e o executivo, porque sempre os que ocorreram foi entre o executivo e o legislativo. Então, naturalmente, a Constituição fala no judiciário como indutor do poder moderador. Não é assim, não. Se por acaso, e é o que parece que pode acontecer, o presidente Bolsonaro se sentir acuado, ele invoca o 142, as Forças Armadas compostas pela Marinha, Aeronáutica e Exército assumem o poder e tem 6 meses para colocar a casa em ordem. Não é para ficar 20 anos como em 64, tá? Pelo amor de Deus, que ninguém aguenta mais. Agora, de parte a parte, Paulo, é uma pena registrar que é uma briga de velhos, né? O Bolsonaro tem 65 anos. O Celso de Mello tem 74, véspera dos 75, agora em julho. Era hora de pensarmos um pouquinho no Brasil, e eu acho que a cabeça desse, me dá o nome dele da educação, esse da má educação, o Ostrabers, ele deveria sair fora. Ele tem critério, amor ao país, a crise que esse homem está gerando mais do que toda a fita, Paulo. Esse daí é um desabafo, é a difusora cumprimentando seus amigos, agradecendo a você, Paulo Pellegrini, que tem segurado a audiência e a tradição desses 71 anos de Jornal da Manhã. Tenhas um bom dia. Amanhã, se Deus quiser, estarei contigo no nosso Domingo Cultural. Um fraterno abraço, bom repouso, Paulo. Eu aguardo amanhã, Josué. Bom dia para você. Como é que é amanhã? Sábado. Amanhã estamos juntos? Estaremos juntos. Tá legal. É o vírus, né, Paulo? É verdade, é verdade. Tá bom. Grande abraço, bom fim de semana. Rogerinho, obrigado. 6h54 em Manaus. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, suspendeu decisões que autorizavam o funcionamento de academias de esportes no estado de Goiás e no município de Osasco, em São Paulo. As decisões foram divulgadas pela assessoria da Corte. Com 1.124 novos óbitos nas últimas 24 horas, o Brasil superou a Espanha e se tornou nesta sexta-feira o 5º país com mais mortos pelo coronavírus, totalizando 27.878 falecimentos, informou o Ministério da Saúde. O país, onde a pandemia está em plena ascensão, registrou ainda um recorde diário de 26.928 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de contágios a 465.166. O número de falecimentos excede o da Espanha, onde a curva de óbitos registra um rápido declínio, com um total de 27.121 vítimas fatais até ontem. E em breve poderá exceder o da França, 28.714 mortos. Um protótipo da Starship e o próximo foguetão da SpaceX explodiu nesta sexta-feira durante testes no sul do Texas, numa altura em que a empresa espacial de Elon Musk seguia um calendário de desenvolvimento agressivo para conseguir pilotar o veículo de lançamento pela primeira vez. O incidente não está relacionado com o lançamento de 2 astronautas da NASA previstos para este sábado a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Essa missão utiliza um foguetão diferente, o Falcon 9, com a cápsula Crew Dragon fixada no topo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país rompeu com a Organização Mundial de Saúde. O mandatário norte-americano fez várias críticas à forma como o órgão vem lidando com a pandemia de Covid-19 e também atacou a maneira como a entidade lidou com o papel da China na questão do vírus. O presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou,
entrou em quarentena depois de estar em contato com a diretora do Ministério do Desenvolvimento Social, diagnosticado com coronavírus, informou nesta sexta-feira o escritório da presidência. O presidente e outras autoridades serão testados para o coronavírus neste sábado e permanecerão em quarentena até saírem os resultados dos testes, informou a presidência. Cidades dos Estados Unidos registraram nesta sexta-feira mais uma jornada de protestos em resposta à morte de George Floyd, o ex-segurança que morreu sob custódia de policiais em Minneapolis. E os protestos continuaram durante toda a madrugada de hoje. Houve tumulto e confronto com a polícia em diversas partes do país e na capital Washington, a Casa Branca foi momentaneamente trancada. Em Minneapolis, os protestos continuaram mesmo com o toque de recolher na cidade. O policial filmado com os joelhos sobre o pescoço de Floyd foi detido e formalmente acusado de homicídio. Outros 3 policiais estão sob investigação. A morte de Floyd, ocorrida na segunda-feira, reacendeu a discussão sobre a violência policial e racismo e gerou manifestações nos Estados Unidos ao longo da semana, mesmo com as recomendações de distanciamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. Em Atlanta, centenas de pessoas protestaram em frente à sede da emissora CNN, que teve um repórter preso na cobertura dos atos ontem. Houve tumulto. Manifestantes marcharam em direção à Casa Branca em Washington, sede do governo nos Estados Unidos. Em Detroit, uma pessoa morreu. Também foram registrados atos na Flórida, no Novo México, no Colorado, em Ohio, no Texas, no Arizona, em Kentucky e em Nevada, segundo a agência Associated Press. O ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal enviou na noite de ontem ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, os autos de comunicação de crime formulada contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, por suposta prática de crime contra a segurança nacional. Eduardo Bolsonaro criticou decisões recentes dos ministros Celso de Mello e Alexandre de Moraes. Em live na noite da quarta-feira, Eduardo cogitou a necessidade de adoção de medida enérgica pelo pai. Ele falou em momento de ruptura e disse que a questão não é de se, mas sim de quando isto vai ocorrer. Na quinta, o filho do presidente falou sobre a possibilidade de as Forças Armadas colocarem pano quente no conflito entre os poderes para restabelecer o jogo democrático. Os jornais de Manaus estampam hoje em matérias de capa: o centenário Jornal do Comércio e Indústria espera a reação do mercado interno. O Diário do Amazonas, TV Record aponta benefício à Eneva e a crítica: mais de 2.000 vidas perdidas no estado. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, J. Rai e Alberto Peregrini, com noticiário policial com participação especial de Josué Filho. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina. Apresentação Paulo Guerra.